E aí, segundo ano, vamos corrigir a atividade de matemática, livro 2, página 120. 220, a gente tem um texto que fala sobre o Rio de Janeiro e também fala sobre a escadaria de Selarón, que é um dos pontos turísticos mais conhecidos aqui no Rio de Janeiro, fica no bairro de Santa Teresa. Essa escadaria ela tem 215 degraus e ela foi construída por um chileno que mora aqui no Rio de Janeiro, conhecido como Jorge Selarón. Conhecer um pouquinho sobre essa história. Na letra A pede para a gente numerar em ordem crescente, contando de 10 em 10, se a gente fosse subir os degraus de 10 em 10. Então, o gabarito seria a resposta certa: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210. Por quê? Porque ele vai aumentando de 10 em 10, ordem crescente, os números eles vão crescendo. E aí pergunta o seguinte: se o último número é o 210, porque ele foi aumentando de 10 em 10, e essa escadaria tem 215 degraus, vai sobrar algum degrau? Sim, sobra. Quantos degraus sobram? Se eu contei até o 210 e a escadaria tem 215, eu vou contar 215 menos 210. E aí o meu total são 5 degraus. Eu vou anotar aqui o número 5. Na letra B, ele fala pra gente imaginar que a gente vai descer de 10 em 10 a partir do topo. Então, a gente vai fazer a mesma dinâmica de diminuir 10, sendo que a gente vai fazer começando no 215 e diminuindo. Então, vai ficar 215, 205, 295, 285, 275, e vocês vão seguindo essa sequência aqui. Confere aí se vocês fizeram direitinho. Um pouquinho mais embaixo, na letra C, está pedindo para a gente considerar as sequências numéricas que a gente escreveu na letra A e na letra B. E ele diz o seguinte: para subir a escada, você escreveu os números em ordem crescente, porque os números eles foram aumentando, eles foram crescendo. E para descer, a gente escreveu em ordem decrescente. A gente foi descendo, a gente estava no 215 e a gente foi descendo. Vamos virar a página? Na página 122, a atividade ela é bem simples. Um personagem da turminha do coque vai subir os números em ordem crescente de 10 em 10, ou seja, vai subir as dezenas exatas, e o outro personagem vai descer, ou seja, ordem decrescente. Só que os números da escada dele são em centenas, então ele vai descer as centenas exatas e ela vai subir as dezenas exatas. Então, a gente tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. E ele vai descer diminuindo 100. 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200. Até o 100. Muito bem. E aí, vocês estão conseguindo fazer a atividade? No exercício 3, é um desafio, na verdade, né? Os números do quadro, eles representam os 222 degraus que dão acesso ao Cristo Redentor. Imagine subir os degraus contando de 5 em 5 na tabela a seguir. Os números dos degraus que você contou para se aproximar da estátua, vocês vão marcar um X. Então, a gente vai subir de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Marquei um X. 1, 2, 3, 4, 5. Marquei um X. E é só você fazendo sempre essa contagem para você marcar um X. Você vai perceber que ao final você vai ter marcado toda a coluna que tem a unidade 5 e toda a coluna que tem a unidade 0. Já na página 124, a gente precisa responder quais foram os números que você pintou na coluna que tem o algarismo 5 nas unidades. A gente vai lembrar lá que a unidade é o último número, né? Unidade, dezena e centena. A primeira ordem é a ordem da unidade. Então, todos os números que terminaram com 5, a gente vai anotar aqui.
5, 15, 25, todos os números que a gente marcou aqui, ó, no meio, vocês estão vendo? É só preencher todos esses números aqui na ordem crescente. Observe a coluna que tem o início com o número 10. A gente vai observar essa daqui, ó, que começa com 10. Que coincidência há na formação dos números dessa coluna? O que você percebeu que é uma coincidência, que é algo comum? Bom, todos eles apresentam o algarismo zero na última unidade. Eu notei também isso, vocês também notaram? Quem notou, por exemplo, que é um número que está aumentando de 10 em 10, também pode ser. É só observar o que vocês acharam uma coincidência, algo interessante, algo que chamou a atenção de vocês. Na questão D, pede pra gente voltar na tabela anterior e pintar os números que se encontram na 9ª linha, usando lápis de cor amarelo. Eu não tenho lápis de cor amarelo aqui, vou usar a minha caneta amarelinha, tá? Mas no caderno, no livro de vocês, é importante que vocês usem um lápis de cor. Lembra da regra? Para não transferir. Então, somente os números que estão na 9ª linha. Eu vou lá contar, ó, 1ª linha, 2ª linha, 3ª linha, 4ª linha, 5ª linha, 6ª linha, 7ª linha, 8ª linha, 9ª linha. É a linha que aparece os números com a dezena 80, 81, 82, 83. Eu vou pintar todos os números dessa linha, tá? Todos os números aqui na família do 80, eu vou pintar de amarelo. Pinta aí com bastante carinho e capricho para ficar bem bonitinho, tá? Na ordem crescente. E depois pinte na tabela os números que se encontram na 12ª linha, usando o lápis de cor laranja. Então, vou pegar aqui também a minha canetinha laranja e vou pintar os que estão na 12ª linha. Eu vou contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, a partir do número 111, eu vou pintar de laranja todos esses números com bastante capricho e cuidado para não borrar, né? Depois você vai anotar aqui os números que você pintou em ordem decrescente. Presta atenção nessa daqui, hein? Decrescente. A gente vai começar do maior para o menor. 120, 119, 118, tá? E assim a gente conclui essas atividades. Eu vou deixar o gabarito anotadinho para vocês poderem conferir depois em casa com calma. Quem tiver alguma dúvida, não conseguiu acompanhar no vídeo, também pode mandar mensagem pra gente. A gente está à disposição. Um beijão e até a próxima.